E aqui em Brasília, uma comitiva de autoridades veio ao centro do poder tratar de um assunto de interesse a nível nacional. Trata-se da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Conta. E para falar mais sobre esse assunto, quem vai representar essa comitiva aqui agora com a gente é o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim. Antônio Joaquim, muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigada pela sua participação. Que comitiva é essa? Que assunto é esse de nível nacional? Um assunto republicano, necessário, já tem alguns anos que nós estamos lutando por isto, que é a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. A exemplo do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público. Então é um conselho que tem uma função de corrigir, né, de corregedoria, de fiscalização de nós, conselheiros, e também tem um desafio e uma missão muito importante de estabelecer metas de crescimento de qualidade dos tribunais de contas. É uma pauta extremamente relevante num momento importante como nós estamos vivendo, de transparência, de necessidade de absoluto zelo com a coisa pública, e até hoje os tribunais, os conselheiros, não têm um órgão que fiscaliza os próprios conselheiros. Então é uma pauta importante. Tivemos com o senador Anastasia, que fez um compromisso de apoio a essa iniciativa, com a senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, que também fez esse compromisso, e também tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União, que na proposta que nós temos desse conselho, de 11 membros, será presidido pelo presidente do Tribunal de Contas da União, e que fomos recebidos pelo ministro Raimundo Carreira. Estávamos junto o presidente da Tricom, que me sucedeu, eu presidi a Tricom há 2 anos, o conselheiro Valdeci Pascoal de Pernambuco, o conselheiro Walter Albano, vice-presidente do Tribunal do nosso Estado, e mais 10 presidentes do Brasil afora. Finalmente, eu acho que nós temos um momento politicamente mais adequado, mais propício para nós conseguirmos votar no Congresso esse conselho. Já está pronto para ser votado há mais de 6 anos. Quando presidi a Tricom durante os anos 2012 e 2013, eu vim praticamente a cada 2 meses no Congresso apelando, pedindo, quase que suplicando para votar, e não conseguimos votar. Parece que agora há um ambiente mais rico do ponto de vista de encaminhar uma decisão final nesse sentido. Antônio, e é bom a gente dizer também que a criação desse conselho não vai ser a criação de um órgão a mais, né? Vai ser tudo muito bem especificado. Não, uma instituição é um órgão a mais no sentido de que é um conselho estatal com autoridade de tomar decisões e, inclusive, de penalizar membros dos tribunais, mas o que sempre se diz assim, mas criar um órgão nesse momento de crise econômica, fiscal do Estado é uma coisa fora da lógica, mas nesse caso não. Esse conselho será criado sem custo, é custo zero. São 11 membros que está proposto, são 3 representantes de tribunais de contas do Estado, 1 representante do Tribunal de Contas de município, 2 ministros do TCU, o presidente e o vice, que vai presidir o conselho, 1 membro do Ministério Público de Contas, um membro do ministro ou conselheiro substituto e 3 representantes da sociedade, 1 da Câmara, 1 do Senado e 1 da OAB. Esses 3 representantes vão dar uma participação da sociedade. E o custo é zero pelo seguinte, a proposta nossa é que o Conselho funcione no prédio do TCU, não terá construção de sede, nós vamos encontrar um espaço no TCU para isso, vamos encontrar um grupo de funcionários no TCU pequeno para dar uma estrutura administrativa, e todos aqueles que forem indicados como representando os tribunais, o Tribunal de Contas daquele Estado que tem o conselheiro será obrigado a bancar as viagens, os hotéis, a despesa de hotel, e uma assessoria para o conselheiro que fizer parte do conselho. Ou seja, não terá custo nenhum por parte do orçamento federal, do governo federal, do TCU, nada a mais. E do próprios tribunais de contas, que vão apenas dar condições para que o conselheiro viaje e fique no hotel. Quer dizer, não haverá, custo zero, vamos dizer assim, para o funcionamento desse conselho. Antônio, as reuniões dessa semana, então, vocês saem daqui com uma expectativa positiva?
Além disso, dessa questão do Conselho, eu saio extremamente animado, porque, como eu disse, há anos eu venho lutando por isto. Nós discutimos com o presidente do TCU um assunto que interessa muito ao Estado de Mato Grosso, que é a questão da Lei Candir. É bom a gente rememorar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso é obrigado, no ano de 2017, tomar uma deliberação legislativa, através de uma lei, definindo os critérios de reajuste da questão da reposição da Lei Candir, que é o chamado, que nós todos já conhecemos, o FEX, né, o Fundo de Exportação. E também decidiu, no mesmo momento, que se o Congresso, por algum motivo, não decidir até dezembro, quem deverá tomar essa decisão dos novos critérios de recurso do Fundo de Exportação da Lei Candir será o Tribunal de Contas da União, o TCU. Então, tivemos uma reunião com o presidente do TCU, o presidente ministro Raimundo Carreiro, para dizer o seguinte: nós aqui, dos Tribunais de Contas do Brasil, estamos nos dispondo, principalmente nos estados, evidentemente, que a Lei Candir é fundamental, participar desse trabalho, fornecendo informações. No caso de Mato Grosso, nós temos uma vantagem: nós estamos trabalhando nesse momento numa auditoria da Receita Pública do Estado. Então, esses dados serão trabalhados e encaminhados ao TCU, quando necessário, para poder subsidiar o TCU para tomar a decisão que o Supremo determinou, no caso do Congresso não tomar a decisão até dezembro. Então, é uma esperança aí a médio prazo. Sim, é uma coisa muito positiva, porque você tem a certeza de que até o final do ano nós teremos uma decisão que com certeza vai favorecer o Estado de Mato Grosso, aumentando os recursos provenientes da renúncia da Lei Candir em relação às exportações do agronegócio. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui em Brasília. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Obrigada. E de Brasília, Viviana Lira.